A presença de vocês. E hoje eu estou aqui muito emocionada até, gente, porque você sabe que esse título, né, O Estranho Familiar, na obra do Victor Arruda, é o tema da minha tese de doutorado, que eu estou finalizando, né, 4 anos de estudo, e é uma honra ter Victor Arruda aqui, esse artista, um dos maiores artistas desse país. E eu estava ouvindo agora o Alexandre falando, internacionalmente falando, né? Depois eu quero entender melhor, mas é um dos maiores artistas nossos, né? Que a obra dele é o objeto do meu estudo, de doutorado. E, enfim, a gente vai conversar aqui de uma forma mais informal. Eu já vou passar aqui a palavra para o Alexandre. Bem, primeiramente quero agradecer o convite, porque é uma honra absoluta estar falando da obra do Victor e do Vitor. Porque, como eu estava colocando, se o Brasil não fosse um país periférico, o trabalho dele seria visto internacionalmente como um dos 100 maiores artistas em produção do momento. Quando eu digo periférico, é que um país que não trabalha a sua cultura como um soft power de sua presença no mundo, quando não investe na possibilidade de que a produção de seus artistas esteja circulando de uma forma plena, faz com que esse tipo de distorção aconteça, que é a pouca visibilidade. Nós temos 3 ou 4 artistas, digamos que temos 10 artistas, né, que realmente transitam pelo meio internacional, pelo circuito internacional, com a devida atenção, né? A maior parte deles, metade deles já falecidos, né? Que tem a Santíssima Trindade, que é Hélio e as Lígias, e a Lígia, Lígia Clark e Lígia Pape, e tem Camargo, tem mais alguns artistas que participam. Evidente que Tarsila do Amaral, que é uma das artistas presentes, digamos, em alguma essência na forma do Victor, do trabalho do Victor. Então, o que eu estava colocando? A nomenclatura dele, o vocabulário que ele utiliza, é aquela hora que você ouve aquela dúvida, né? O vocabulário que ele utiliza na fatura e na construção da obra dele tem toda a estrutura e pontuação daquilo que é entendido universalmente como uma arte global, né? O que ele tem da pop art está baseado na pop art mais até italiana e europeia do que na americana, mas ela intrinsecamente tem uma fatura completamente absorvida pelo mercado internacional, em qualidade, né, a nível de qualidade. Isso é um ponto. O posicionamento, a leitura expressionista dele também acompanha em qualidade os maiores artistas, aí talvez alguns alemães, né, com certeza, né, e ingleses, a parte dessa coisa meio clean que ele tem também, mesmo que seja, ela é barroca no sentimento, mas o acabamento é muito depurado, né? Ele diz que ele precisou escolher e fez uma arte bruta e que não queria que ela tivesse um caráter ingênuo, sim, claro. Então é uma arte que ele escolheu o feio, o que eu não considero, né? Eu sou assim, se eu tiver que considerar feio o seu trabalho, eu vou ter que pegar Picasso, vou ter que botar Picard, eu vou ter que botar todo mundo feio, tá tudo bem, bota todo mundo feio e ficamos quites. Especialmente Picard. Exato. Então, a escolha, eu diria que existe uma essência do grotesco que é muito próximo digamos que ao imaginário do grotesco, aquele grotesco grego, o grotesco que vem lá atrás, o ancestral, aquele que nós vemos nas máscaras iniciais da civilização, né? Então, esse grotesco, ele sai ele por ser um posicionamento quase que histórico, quase que do gênese da humanidade, ele passa a ficar
a ter uma iconicidade que, para mim, não entra no caráter de beleza ou feiura. Para mim é lindo, eu só vejo beleza. Porque se eu também não ver isso, eu não vou ver beleza numa máscara africana, não vou ver beleza numa máscara grega, né? Ou Na pintura dos loucos. Na pintura dos loucos, e tudo que é a história da humanidade. Então, essa pontuação, e eu tinha tocado também que a planificação dele, que ele é muito recortada, muito limpa, ele diz que essa arte, ele busca o feio, mas na realidade é uma composição extremamente, sempre muito sofisticada, faz com que o trabalho tenha alguns DNAs brasileiros, como Tarsila, quem que você colocaria mais? O Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, que tem uma Tá tudo bem. O Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho também, Flávio de Carvalho. com certeza. O Nery, né? De Cavalcante. Então. Essa gente toda eu bebi ali muito, né? Inclusive os primitivos. Sim. Né? Inclusive, ampliando a sua pergunta, as pinturas e desenhos de portas de banheiros masculinos que tem, por exemplo, tinha na Barca Rio-Niterói, em alguns restaurantes, entendeu? Aquilo tudo que era uma coisa assim meio proibida, porque era uma coisa que só tinha nos banheiros masculinos. Bom, não sei o que tinha nos banheiros femininos, né? Mas eu acho que é uma coisa assim muito louca que tinha. E eu absorvi aquilo diretamente, entendeu? E a arte bruta, que a arte bruta é muito importante para mim. Né? E a arte primitiva brasileira também. Eu gosto muito, não gosto dos ingênuos, eu não gosto. Gosto de todo mundo. Não se influencia pouco. Não, mas não me toca, os ingênuos não me tocam, mas os primitivos me tocam muito, muito. Então, tudo isso eu vou interromper você um minuto. Por favor. Uma vez perguntaram para mim quais eram as minhas principais influências. Eu digo, eu já tentei enumerar as minhas influências e eu parei no número 3.745, entendeu? Porque tudo que eu vejo acaba me influenciando, porque eu fico olhando, e depois eu faço um desenho 3 dias depois, 5 dias depois, e aí eu vejo, mas eu já vi isso em algum lugar. Claro que era eu que tinha engolido e vomitado, completamente diferente, mas estava ali, entendeu? Então eu me influencio, eu sou um absorvedor de arte. E eu tenho uma memória extraordinária para obras, entendeu? Eu vejo a obra de um artista e eu vejo a influência que ele teve de um outro artista que foi 50 anos antes. Isso é uma... Você percebe o traço, né? Não, alguma coisa. Eu vejo que ali tinha aquele outro trabalho que eu vi. Então, essa minha memória tem me ajudado muito, porque eu percebo, absorvo e depois sai sem eu ter muito controle. Mas eu acho... Posso dizer uma coisa? Essa memória tem a ver com você. Pois é, né? Claro, são coisas que me tocaram. Você retira lá da obra do outro algo seu. Claro, lá. exatamente. Exatamente. E na realidade, essa é a égide do antropofagismo. Claro. Sim, exatamente. É assim que a arte brasileira foi construída. E você recoloca isso a cada... que na realidade o seu patamar de autoralidade é tão forte que a gente tem que buscar muito para poder achar essas suas influências. Eu vejo na hora. Na hora que eu acabo de pintar. Mas é um sentimento. Mas você fala, mas a tradução. Isso, não, mas a sua tradução, né, que vai pelo movimento em cada pintura daquilo que você quer falar, realmente essa coisa antropófaga de regurgitar aquele material completamente transforma em outra coisa. Pessoal. Então, nesse sentido, você sabe que o que é mais considerado hoje para a arte se internacionalizar é a localidade, quer dizer, é você ser global sendo local, né? É você ter a capacidade de ser absolutamente genuíno e local, singular, tem uma singularidade que para poder transforma em universalidade. Para ter interesse, porque se você for igual ao outro, você não vai fazer diferença nenhuma, né? Parte da arte brasileira tem uma asepsia
que é às vezes rechaçada lá fora, né? Ou é muito, inclusive o meu trabalho é completamente conceitual. Então, quando eu vou, eu fico no rol de comparação com outros conceituais, com outros minimalistas, então você vai, né, com pós-industriais, eu não tenho, por exemplo, cor local. O meu trabalho não tem cor local, não tem cor tropical. A escolha, cada um tal, né? Então você tem vários artistas que fazem isso. Você tem Voltaire, você tem vários artistas que são maravilhosos, que fazem isso. Mas na realidade, o bacana no trabalho do Arruda é que ele consegue, com toda essa construção absolutamente internacional, né, universal, não diria internacional, porque internacional restringe um pouco a questão de mercado. Eu diria que universal, né? Então, essa pontuação universal, ela fica clara na fatura final do trabalho. E que, de todo, por isso que eu lhe recoloco entre os maiores artistas em produção no mundo, porque a assinatura é tão forte, né? Porque eu não vejo, eu fico procurando quem é que faz por ali e faz melhor. Pensa essa coisa, quem é que faz por ali e faz melhor? Eu não acho, entendeu? Porque você junta a questão de um lugar de fala quando não existia, quando esse não era, né? Porque hoje o mercado absorveu e, na verdade, o mercado principalmente vende o lugar de fala antes de vender a obra de arte, né? Olha, eu tenho um artista novo que é isso e aquilo e tal, aí não vou colocar porque eu vou ser preconceituoso, não é a questão. É a questão que o mercado, ele é tão voraz que ele, antes de vender a obra, ele vende a persona do artista. Entendeu? E o seu trabalho, você era a persona do artista. Porém, você fez isso num momento em que isso era um grito libertador. Claro. Ninguém fazia. Pouquíssima gente fazia. Eu acho que a única pessoa que fez isso de forma absolutamente velada, historicamente, exatamente em seu período, é o Nelly. Sim. Porque o Nelly tem também... O Nelly é antes. Sim, eu estou falando, mas ele fez no Claro, limite dele. fez, claro. Né? Era completamente velado. Toda a questão, toda a dualidade sexual que ele tinha, que é uma obra colossal, também considerada uma das colocada naquele período de uma forma velada, de uma forma que, numa ambiência surrealista, numa série de aspectos. Ele vai lá e volta, ele é um outing e volta, um outing e volta, o tempo todo na obra, porque isso é muito presente na obra dele, é o cerne da obra dele, mas ele, naquele momento, ele não tinha espaço mais para isso. Você também não tinha na década de 60, mas com todas as aspirações, né, a partir de 60, porque tem coisas no finalzinho de 50 também, né? Não. 60 só. No finalzinho de 50 eu tinha 8 anos. Tá bom. Tinha 12 anos. Então, Mas já pintava o 7. Não, eu pintava na década de 60. 60. Eu pintava o 7 de outras Pois formas. o muro que você nela. Pois é. Então, ali existia uma série de como é que eu vou dizer? Brigas sociais, como é que eu digo? Campanhas sociais, né? Desde o final de 70 que isso fica muito mais forte. Mas 60, você já tinha uma... Começo de 70. Começo de 70. Exato. No auge da ditadura, né? Exatamente. Mas eu não coloco... Eu não estou falando de política. Tá, eu não estou colocando nem a questão Brasil. Tá. Eu estou dizendo que a questão sexual, identitária, tão exatamente. forte na obra do Arruda, começa em 60, tem Stonewall, tem uma série de coisas que são mais tarde, mas já começa, Ali já tá ali. mas ali já está muito ligado.